Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Espera aí, gente. Tudo bem com você? Que alegria estar aqui. Hoje é quarta-feira, programa Vidas para Cristo, com a pastora Cristiane, com o pastor Patrick. E nós estamos aqui, que nós vamos hoje com dois convidados especiais, que eu já vou trazer para vocês. Vão estar aqui ministrando uma palavra de Deus para o seu coração. Olha que legal, essa mesa aqui só tem bênção do Senhor, né? Ungido de Deus, graças a Deus, né? Pela misericórdia. E que alegria ter você aqui, é uma alegria. Quarta-feira é sempre uma alegria, né? Poder trazer uma palavra, poder ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Vou apresentar já aqui. Posso apresentar, diretor? Vou apresentar para vocês aqui o pastor Augusto Serra, a pastora Luzia Serra. Estão conosco aqui nossos convidados especiais dessa noite. Amém? Mas eles não vão falar ainda não. E estou aqui com meu esposo, pastor Patrick também. Ó como ele é bonito. Essa barba. Amém, boa noite. Essa barba linda. A gente vai estar orando. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor, pedir que o Senhor governe tudo aqui, que Ele é fiel e bom e misericordioso. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos. Pai, por tudo que o Senhor tem feito, todas as barreiras que o Senhor quebra, meu Deus, por tudo, Senhor. Que esse programa seja, Senhor, incrível, cheio da tua presença, que a sua misericórdia seja alcançada sobre cada vida que vai estar conosco, Pai. Que o Senhor possa, Deus, fluir neste lugar, usar cada servo teu aqui, falar aos nossos corações, falar com cada um que está aí do outro lado da tela, os que vão estar assistindo ao vivo, os que vão estar assistindo depois, Senhor, que eles sejam sarados, transformados, curados, libertos, Pai. Trabalhe em nós também e através de nós, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de te servir, de estar aqui, Senhor. Obrigada por esse programa, por essa TV, pela vida do Ebert, pela vida do pastor aqui, Augusto, da pastora Luzia, do pastor Patrick, pela minha vida. Obrigada, Jesus, porque só o Senhor, Pai, é por causa do Senhor que nós estamos aqui, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu já oro rindo, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Estou aqui com o pastor Augusto, a pastora Luzia. Uma alegria ter vocês aqui. Mais uma vez, né? Gente, ano passado eu estava fazendo uma retrospectiva do programa. E eu falei com o pastor Augusto: pastor, o senhor foi o pastor que foi mais lá no meu programa. Oh, glória. Coisa boa, né? Coisa boa. Que bênção. Eu vou deixar vocês falarem. O pastor que vai ministrar a palavra é o pastor Augusto, oficialmente assim a palavra maior. Mas eu vou ouvir os dois. E depois a pastora Luzia vai trazer uma saudação aqui antes. Mas pode falar. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos na graça e paz do Senhor Jesus. E é sempre uma alegria, né, poder compartilhar da palavra de Deus. Estar junto com este casal, a pastora Cristiane, o pastor Patrick, onde nós somos muito abençoados com a amizade deste casal e graças a Deus tem sido uma bênção. Glória a Deus, amém? Boa noite, que a paz do Senhor esteja com você. Como é bom, né? Poder estar aqui, poder falar da palavra do Senhor, poder compartilhar, né? Os feitos do Senhor, as maravilhas que o Senhor tem para nós. Porque o nosso Deus, Ele é bom em todo tempo para conosco. Ele é maravilhoso. E essa oportunidade que nós temos essa noite de falar da palavra do Senhor é uma oportunidade maravilhosa. Porque é muito bom falar das coisas do Senhor nosso Deus. Eu gostaria já, né, antes de já estar passando aqui para você uma meditação na palavra do Senhor. O Senhor, Ele tem falado muito comigo. Eu tenho feito a leitura da palavra de Deus em Provérbios, né, nesse mês. E eu gostaria de deixar aqui para você Provérbios capítulo 3. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ate-as ao seu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus
e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra boa para nós. A palavra do Senhor aqui, ela nos diz que é para nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, colocarmos a nossa confiança no nosso Criador e saber que Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E muitas vezes nós, nos nossos próprios pensamentos, achamos assim: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou conquistar, vou crescer na minha vida na minha vida profissional. Mas quando nós colocamos primeiramente tudo no conhecimento do Senhor nosso Deus, nós vemos que a bênção chega, o milagre chega, o Senhor abre portas onde não tem, o Senhor faz coisas grandes nas nossas vidas. Nós somos abençoados. O Senhor, Ele prepara para a minha vida e para a tua vida tudo aquilo quanto nós necessitamos. A palavra dele apenas nos diz que, primeiramente, em tudo quanto nós formos fazer, que eu e que você coloquemos o Senhor para ser o primeiro a conhecer os nossos anseios, as nossas necessidades, os nossos sonhos. Primeiramente precisam ser conhecidos diante do Senhor, que aí o Senhor nosso Deus, Ele vai agindo nas nossas vidas, vai preparando, vai nos dando tudo aquilo quanto nós necessitamos, mas no momento certo, na hora certa, o Senhor age na minha vida e na tua vida. E que essa palavra fique no seu coração nessa noite, que o Senhor fale contigo, que o Senhor venha abrir a sua mente, seu coração, para que você venha compreender os propósitos que Ele tem para você, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que bênção, né? É isso aí, gente, nós precisamos confiar no Senhor, porque sem Deus, sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Ele que governa a nossa vida, Ele que está no controle de tudo, né, pastor? Amém, com certeza. Amém. Meu marido está aqui, uma bênção hoje. É a primeira vez que ele aparece aqui no programa, sem ser para orar, né? Que ele sempre vem aqui, eu sempre chamo o Patrick, ora aqui no final. Mas hoje a gente fez uma mesa, então nós estamos aqui, 2 casais, né? Para falar da palavra de Deus, do reino, porque é para isso que a gente foi chamado e levantado. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou chamar agora o pastor Augusto, que ele vai trazer uma mensagem para o seu coração. Fica ligado, Deus já começou a falar através da pastora aqui, mas fica ligado que tenho certeza que o Senhor quer fazer algo profundo aí no seu coração. Amém? Pastor, fica à vontade, deixa Deus te usar aí poderosamente. Amém, glória a Deus. É sempre muito interessante quando o Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. E quando estávamos vindo pelo caminho, a pastora disse que ia colocar aqui a mesa. Logo eu pensei, né, se tem mesa, devia ter uma garrafa de café. Na próxima. Mas você aí na sua casa que está nos acompanhando, pode pegar aí o seu café e se assentar num lugar confortável para você ouvir a palavra de Deus. Deus, Ele sempre tem uma palavra para o nosso coração de encorajamento, de conforto, de consolo, uma palavra que nos dá força para prosseguir nos momentos tão difíceis que algumas vezes nós enfrentamos. E tem um salmo que eu amo muito, sabe? O Salmo 93, o versículo 1 a seguir diz assim, são 5 versículos somente, mas são 5 versículos poderosos. Salmo 93, Salmo 93, versículo 1. Salmo 93, versículo 1 diz assim: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, armou-se de poder, o mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz,
as águas levantaram seu bramido, mais poderoso do que os estrondos das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Quando nós lemos as Escrituras e o início do versículo 1 diz: o Senhor, Ele reina. O Senhor, Ele domina. O Senhor vestiu-se de majestade, e de majestade vestiu-se o Senhor. Como um grande rei do universo, Ele domina sobre todas as coisas. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso e falamos: venha o teu reino, nós estamos dizendo para Deus: venha o teu governo sobre a minha vida, venha o teu domínio sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu lar, sobre tudo o que nós possuímos. A palavra de Deus, ela diz em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12: a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. O Senhor domina sobre todas as coisas. Deus, Ele não domina em algumas áreas da sua vida, Deus domina todas as áreas da sua vida. Deus precisa governar todas as áreas da minha vida. Ainda o Salmo 103, versículo 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Deus domina tudo que existe. Talvez hoje você esteja passando por um momento difícil e parece que você perdeu o controle da situação. Talvez você olhe para sua família e você diz: eu perdi o controle da minha família. Olha para a vida financeira e diz: eu perdi o controle da minha vida financeira. Olha para a saúde e diz: eu perdi o controle da minha saúde. Mas você pode ter perdido o controle, mas Deus não perdeu. Deus domina sobre tudo o que existe. Ainda nos Salmos, capítulo 29, versículo 10, o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. Ele reina. Se você, meu irmão, minha irmã, está me ouvindo agora, Ele reina sobre a sua vida. Ele reina sobre tudo. Ele contempla todas as coisas que você está passando. Jó, depois de enfrentar todas as lutas, no capítulo 42, versículo 2, ele diz: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Se você agora está me ouvindo, está me assistindo, está aí talvez fazendo um trabalho ainda na sua casa, embora hoje seja feriado, ou mesmo trabalhando em algum lugar, mas está agora vendo e ouvindo esta palavra, saiba de uma coisa: Deus domina sobre a sua vida, Deus domina sobre a sua situação, não importa qual seja o problema. O versículo 2 dos Salmos, ele diz no versículo 2 do capítulo 93: o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. O trono de Deus está firme. Você já leu Isaías capítulo de número 6 e versículo de número 1? Diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto
e sublime trono. Essa palavra é interessante, pastor Patrick. O rei Uzias morreu, o trono da terra estava vazio, porque o rei Uzias morreu. Mas eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O trono do céu nunca fica vazio. Olha que coisa maravilhosa. E quando eu sei quem reina e governa a minha vida, o trono dele não fica vazio, ele está lá reinando eternamente a minha vida. Olha que coisa maravilhosa. Talvez você disse: eu perdi o controle de tudo, mas o trono de Deus continua ocupado pelo Rei do universo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Talvez a sua história, você olha para você mesmo e diz: acho que a minha história agora acabou, eu acho que agora não tem mais jeito, eu acho que o decreto já foi dado. Mas o Rei dos reis continua no trono. O rei Uzias morreu, ele não está mais no trono, mas eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o manto enchia o templo, as abas da sua veste enchia o templo. A glória de Deus, ela quer encher a tua vida, a tua casa, a tua saúde, a tua família, quer transformar todas as coisas na sua vida, meu irmão e minha irmã. Hoje é noite de você olhar para o céu e ver que o trono dele não está vazio. O trono de Deus continua ocupado. A Bíblia diz para nós no versículo 3: as águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a sua voz, as águas levantaram o teu bramido. Mas mais poderoso do que os estrondos das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Quando a Bíblia fala de águas, de mares, a Bíblia está dizendo para nós, um símbolo talvez da nossa vida, Lembra aquela canção muito antiga: se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Aí a canção diz: segura na mão de Deus e vá. Só que no nosso caso é diferente. Não é nós que seguramos na mão de Deus, é o próprio Deus que segura nas nossas mãos. Quando eu olho para as águas se levantando, as águas levantando a voz, as águas levantando o bramido, o versículo 4 diz: mais poderoso do que os estrondos das águas impetuosas, e mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. O Salmo 46, versículo 1, ele é muito confortador quando ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da tribulação. Ainda que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper das manhãs. O Senhor te ajuda. Não tenha medo, por mais difícil que esteja a sua circunstância, o Senhor é mais poderoso do que as ondas do mar. O Senhor é mais poderoso do que os bramidos das águas. Ainda que as águas venham impetuosa, você diz: eu não sei para onde correr, eu não sei para quem recorrer. Eu te convido agora a olhar para Cristo, a olhar para Jesus. Olhe para Ele neste momento. Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Por que eu não preciso ter medo das águas
e das tempestades da vida. Se você está com a Bíblia aberta e quiser ler comigo, leia o versículo 3 de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. O nosso Deus, ele caminha sobre o vendaval, sobre a tormenta, sobre as tempestades. Se você quiser confirmar isso comigo, se você ler o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer assim, deixa eu ver se é exatamente isso mesmo: quando Jesus Cristo anda por sobre as águas. Aqui em Marcos capítulo 6, versículo de número capítulo 8, né? Jesus acalma a tempestade. Em Marcos 6,48, perdão. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por ele. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Marcos 6,48. Não tenham medo. Ele anda, as águas se levantam, mas ele faz caminho por sobre o mar. Glória. Ele anda sobre a tempestade. E quando ele olha no versículo 50 e diz para os discípulos: não tenham medo, tenham coragem, porque a luta, algumas vezes, que nós enfrentamos, meu irmão e minha irmã, no nosso interior, ela é muito maior do que no exterior. Porque as ansiedades da vida, as nossas preocupações, parece que os gigantes são maiores do que realmente eles são. Eu não estou menosprezando o tamanho do seu problema, mas muitas vezes no nosso interior, faltando a paz, faltando a tranquilidade, os problemas eles se agigantam. Porque quando eu levo tudo em oração a Deus, e a ordem é essa, Filipenses 4,6: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições e orações com ações de graças devem ser levadas a Deus. Antes da ansiedade precisa haver a oração, a busca, o clamor, a súplica. Mateus 8, do 28, 27, do 23 ao 27, diz que Jesus, ele acalma a tempestade. Como que está seu coração hoje? Amanhã tem um problema sério para resolver, e a tempestade está aí, a ansiedade está aí, talvez angústias estão aí, talvez você aí agora, cuidando de algum afazer, as lágrimas estão se derramando, porque a tempestade é muito forte, mas a Bíblia deixou claro que o Senhor é mais poderoso do que as grandes ondas do mar. Quantas vezes, minha irmã, meu irmão, você entra a se banhar e no chuveiro você chora, porque ali as águas do chuveiro se misturam com as águas das lágrimas, e você pensa que saindo dali ninguém sabe que você chorou, mas existe alguém que estava vendo você chorar mesmo debaixo do chuveiro, e ele sabe distinguir as lágrimas das águas do chuveiro. Ele conhece você.
porque você tem vivido uma vida e se feito de tão forte, de tão forte, de tão forte, porque você tem que ser forte para todos. Mas você pode se quebrantar diante de um. Você pode se quebrantar diante daquele que continua sentado no trono, daquele que está soberano reinando, daquele que está soberano operando, trabalhando e cuidando de você todos os dias da sua vida. Ele tem cuidado, é Ele quem cuida, é Ele quem guarda, é Ele quem zela por você. Pare e pense, quantos milagres Deus já fez na sua vida. Pare e pense, quantos leões você já enfrentou nesta vida, quantos ursos você já enfrentou. Talvez agora você está enfrentando um gigante, mas aí você lembra: eu já passei por ursos, já passei por gigantes, né? Estou falando do contexto ali de Davi conversando com o rei Saul, quando ele foi para enfrentar o Golias. Saul disse para o Davi no capítulo 17 de 1 Samuel: você não pode enfrentá-lo, ele é guerreiro desde a mocidade e você ainda é um jovem. O Davi disse assim: eu cuido das ovelhas do meu pai, e quando vem um urso e pega uma das ovelhas, eu vou lá e tiro a ovelha da boca dele. Assim, quando vem um leão, eu pego ele pela barba, pela juba e tiro a ovelha da boca dele. Quantas vezes você enfrentou tantos problemas e agora você tem enfrentado um que parece que é grande, mas é este problema grande que vai te levar para um patamar ainda maior e te honrar de uma maneira poderosa. Eu ia falar aqui hoje sobre do alforje, da bolsa para o alforje, né? Que foi o que o Davi pegou depois, porque ele tinha uma bolsa cheia de queijo, de amêndoas, de comida para os seus irmãos. Ele ia servi-los, e ele foi servi-lo, e de repente ele troca essa bolsa por um alforje com 5 pedras. 5. E Deus o honrou. Muitas vezes nós também pensamos que a nossa vida é só servir, e servir, e servir, e servir. Realmente nós estamos aqui para servir. Eu costumo dizer para a igreja que quem não vive para servir, não serve para viver. Não serve para nada. Então, não serve. Eu disse exatamente isso domingo retrasado na igreja, que quem não serve, não serve. E é exatamente isso, irmãos. Então não se preocupe. O gigante pode parecer grande, mas Deus está no trono, olhando por você, olhando para a tua família, olhando para essa circunstância. Se você chora, chore nos pés de Jesus. Chore, mas chore mesmo, não tem problema chorar. Só aprenda uma lição. Essa lição é importantíssima. Toda a Bíblia você pode ler que Deus não responde a choro, Deus responde a busca. A Ana chorou muito, mas o dia que ela chorou buscando, Deus deu resposta. A mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue, por 12 anos, talvez ela chorou muito, mas o dia que ela chorou nos pés de Jesus buscando, o milagre aconteceu. Como o cego de Jericó, como a mulher cananeia, todos que buscaram tiveram resposta. Se você busca, pode ter certeza que você terá resposta. Se você clama, pode ter certeza que você terá resposta. A Bíblia Sagrada diz para nós, ainda no Salmo 93, versículo 5, eu vou encerrar lendo o versículo de número 5. A Bíblia diz assim para nós, Salmo 93, 5: entendendo que Ele está no trono, entendendo que Ele é mais poderoso do que as ondas do mar, por mais furiosa que seja, o Salmo 93, 5 encerra: os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da sua casa. A santidade
é o ornamento perpétuo da sua casa. Os mandamentos dele permanecem firmes, as promessas dele permanecem firmes. Números 23:19, todos lembram: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo falado, não o faria, e prometido, não o cumpriria. Meu irmão, o que embeleza a casa do Senhor é a santidade. O que é ornamento perpétuo da casa do Senhor é a santidade. Tem um versículo em Êxodo 33, versículo 16, se eu não me engano, ou é no 19, que diz que o que nos diferencia de outros povos é que o Senhor, Ele caminha conosco. Amém. Essa é a diferença de nós para os outros, que o Senhor caminha conosco. Exatamente, Êxodo 33:16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Porque a palavra santidade, além de ser aquilo que é santo, sagrado, consagrado, ela é também, significa separado. Senhor, nós somos separados, e a diferença é que o Senhor anda conosco. O que embeleza o reino de Deus e a casa de Deus não são os prédios, nem os bancos, mas é um povo que caminha com Deus, uma igreja que caminha com Jesus. Que você possa caminhar com Deus, e que as pessoas te conheçam como um filho e uma filha de Deus, como um crente em Jesus, como um cristão. Não é pela maneira que você usa suas roupas, mas é pela maneira com que você se comporta, como você fala, como você trata as pessoas. Que essa seja a sua vida caminhando com Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a vida do pastor Patrick, da pastora Cristiane, e é sempre uma alegria estarmos aqui, né, irmãos? E hoje eu pensei comigo, falei, eu vou fazer uma homenagem para minha esposa hoje. Glória. Eita glória! Aí sim. Porque amanhã a minha esposa celebra mais um ano de vida. Coisa boa. E é uma bênção, graças a Deus, uma companheira, irmãos. Eu tenho dito para ela já muitas vezes que eu vivo mais junto com ela do que eu vivi solteiro. Estamos aí juntos aproximadamente quase 29 anos juntos, caminhando junto na presença de Deus. E realmente ela tem sido assim uma companheira mesmo. No ano de 99, eu disse para ela: quer casar comigo? Eu tenho uma mala e uma Bíblia. Que coragem. E não tinha mais nada. E ela disse assim: eu te amo muito, eu não posso perder essa oportunidade. Sabe o que ela disse, pastora? Aquelas palavras de Jesus: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Ela falou isso, pastor. E aí, uma bênção, irmãos. Uma mulher de Deus, me ajuda a criar os meus filhos. Enquanto eles eram ainda bebezinhos, ela cuidava deles para que eu pregasse o evangelho. E assim foi uma bênção. Que Deus abençoe a vida dela. Eu quero fazer só uma oração bem rápido e agradecer pastora Cristiane, pastor Patrick. É sempre uma honra e uma alegria poder estar aqui, compartilhar da palavra de Deus com este povo tão abençoado, que na verdade abre a porta da sua casa, abre aí uma janelinha e deixa nós entrarmos na sua casa para proclamarmos o evangelho dentro do seu lar. Querido Deus, oro e agradeço por esta oportunidade e oro pelos meus irmãos e irmãs que estão conosco, Pai. O Senhor conhece cada dificuldade que o seu povo enfrenta, e certo é, meu Deus, que Romanos 8:28 se cumpre:
tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e andam de acordo com o seu propósito. Então ensina-nos, ó Deus, a vivermos para a sua glória. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos as suas promessas. Certo é que o Senhor está no trono, reinando absoluto em minha vida, na vida da minha família, na vida do pastor Patrick, da pastora Cristiane, na vida da minha esposa, que amanhã celebra mais um ano de vida também. Nós te louvamos, te glorificamos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Ô, glória! Foi muito rápido, pastor. Esse negócio muito rápido, mas que palavra tremenda que ele trouxe, né? Salmos 93, eu estava vendo aqui, que, né, sobre o que ele falou de você afundar, de você passar momentos difíceis, né? E é interessante, né, pastor, que Deus se revela mesmo no meio da crise, mesmo no meio do caos, mesmo no meio do luto, mesmo no meio das covas, dos leões, o Senhor se revela. Então, sempre assim, eu achei tremenda a palavra. Agora a gente faz uns comentários aqui, né? Eu achei muito abençoada essa palavra, porque esse Salmo 93 é muito bom, nesse sentido, né, de você entender que independente do que você passe, como está escrito lá, independente do que a gente viva, independente do que aconteça na nossa vida, porque a última palavra vem de Deus. Então a gente tem que acreditar, nós precisamos confiar, né, nas palavras do Criador sobre nós, e elas estão aqui, na Bíblia, né? Elas estão aqui, Salmos 93, né? Glória a Deus. Completar depois. O meu marido quer falar, ô glória. Peraí, deixa só eu falar uma coisa. Então, quando fala que tu és desde a eternidade, ou seja, o Senhor, antes que houvesse dia, eu sou, diz a palavra, né? Glória a Deus. Isaías 43, se não falha minha memória. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, só para, né, falar assim, que o pastor ficou falando sobre isso, e queima no nosso coração, né? Como Deus é grande, como Deus é poderoso, como a gente não precisa temer mal algum, porque Ele está conosco em todo o tempo. Vou deixar meu marido falar, que eu estou ansiosa aqui para ouvir ele e já volto a falar. Amém. Tem que falar Não, perto. Você sabe, pastor, que você estava aí pregando e falando de lutas, de dificuldades, né? Que não só nós passamos, mas até mesmo aqueles que ainda não estão em Cristo. Eu me recordo, para compartilhar com os irmãos, que nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu ainda não conhecia Jesus, eu falava com Ele. Glória a Deus. Porque de alguma forma eu sabia que Ele me escutava. Glória a Deus. Até fico emocionado. E teve um dia que eu falei com lágrimas, dizendo: Senhor, se o Senhor me escuta, o Senhor pode mudar a minha vida. Meu casamento andava mal, as finanças eram terríveis, a relação com a família era distante, o trabalho era difícil e nada dava certo e tudo estava indo ao contrário. Quando eu resolvi clamar a Deus, quando eu resolvi naquele momento de angústia dizer: Senhor, eu preciso de uma mudança na minha vida. E uma coisa que me levou foi ao vício do alcoolismo. Toda aquela situação da minha vida, da minha casa, me levou a uma dependência. E a dependência ia me tragar de vez, pastor, sabe? E eu não era servo do Senhor, como muitos que estão às vezes ouvindo não são. E o Senhor foi poderoso para ouvir a minha oração. Daquele dia em diante que eu falei: Senhor, se o Senhor tirar o vício da bebida, né? Se o Senhor mudar isso na minha vida, todas as outras coisas eu vou fazer e cooperar para o Senhor mudar e transformar a minha vida. Eu não consigo, essa parte eu não consigo, mas se o Senhor assim fizer, eu vou aceitar o Senhor, eu vou buscar uma igreja, eu vou mudar a minha vida, eu vou transformar o meu lar. E amados, foi desse jeito, né, pastora? Maravilha. No dia seguinte em diante, nunca mais botei álcool algum na minha boca, e passamos a buscar uma igreja no ano de 2007. E o Senhor estava ali a ouvir, porque
A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, os seus braços não estão encolhidos para que Ele não possa operar. Por mais que a gente não conheça a palavra, se nós com o coração sedento o buscarmos, se nós com o coração de verdade, né, Verdade. o desejarmos, Ele tudo pode fazer por nós. Aleluia. Então, às vezes, situações difíceis vêm acontecendo nas nossas vidas, mas porque Deus quer mudar a nossa história, porque Deus quer transformar o vaso, e assim nós permitimos na mão do oleiro, amém? Porque quem busca, né? Eu gosto muito da oração do Pai Nosso. Talvez a gente pode ser até criticado, mas quando a gente ora, Pai Nosso, Pai não é só meu. O Pai é daquele que busca, né, de todo o coração, né? Exatamente. Se buscar em Jesus, Jesus vai responder, né? Verdadeiramente, Ele é fiel. Vai responder. Glória a Deus. Glória a Deus, que lindo, né? O Senhor, Ele é sempre bom e Ele não despede a gente assim de mãos vazias. Talvez você esteja aí ouvindo esse testemunho, tem bastante gente na live hoje, assistindo o programa. Louvado seja Deus pela sua vida. E de repente está passando por uma situação assim, tem alguma coisa difícil que não consegue largar. De repente o pastor falou de um vício, né, que era antes, então de repente um vício, de repente uma mania, de repente um orgulho, um rancor. Às vezes não é algo que as pessoas conseguem ter acesso. O alcoolismo as pessoas têm acesso, né? Veem. Verdade. A droga as pessoas têm acesso, elas conseguem ver que a pessoa está no fundo do poço, mas de repente é um rancor, é uma mágoa, né? É uma frustração, é algo que você não consegue abandonar. E hoje, através dessa mensagem, através desse testemunho forte também, essa palavra poderosa, você entende que se você entregar a sua vida, se você clamar, mesmo no meio do caos mesmo, porque eu falo caos porque às vezes está tudo ao contrário, você fala assim, ela não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele é totalmente capaz de mudar o caos da sua vida e transformar em grande bonança, né? O Senhor, Ele é aquele que acalma a tempestade e faz vir a bonança na vida das pessoas, e faz vir a calmaria. Como o pastor pregou aqui no Salmos 93, como aconteceu na vida do pastor Patrick na nossa casa, né? Amém. A vida dele aconteceu na minha também, porque a gente é um só, né? Então foi realmente um transformador para nós, para a nossa vida, para a nossa história, para as nossas filhas que foram geradas depois disso. Então, glória a Deus por essa nova fase, né, da nossa vida depois de Jesus, porque quem nasce num berço evangélico tem, igual esses dias eu estava conversando com uma pastora muito querida, e ela falou, eu não sei viver outra coisa sem ser Jesus. Eu falei, que bom, porque eu vivi muitas coisas sem ser Jesus, antes de vir para Jesus. Então, assim, que bom para quem teve a chance de, sabe, desde pequeno, ouvir e crescer. O pastor também, né, o pastor Augusto, desde jovem, mas que não foi o meu caso, né, nem o caso do meu marido. A gente veio, no meio da caminhada, Jesus nos chamou, e graças a Deus por isso, né, e Ele fez novas todas as coisas. Então, talvez você que esteja me ouvindo, você esteja aí no coração, mas como que eu largo? Como que eu faço para sair dessa situação? O pastor falou aqui, né, clama do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Porque Deus não está preocupado com a palavra bonita. Deus não está preocupado com, sabe, você criar alguma... eu vou fazer uma oração grande. Não, Deus está preocupado com a verdade que há em você. Então, quanto maior a verdade, quanto maior digamos assim, a sinceridade que houver no seu coração, né? A Bíblia diz, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Né? Conhece o meu assentar, o meu deitar. De longe entende os meus pensamentos, antes que haja uma palavra na minha boca. Então, se você precisar de algo agora, eu tenho certeza que tem pessoas nos assistindo que precisam de um socorro, de uma transformação, uma cura, uma libertação. Você clama com o seu coração, fecha o teu quarto, entra no seu quarto, fecha a sua porta aí e clama do fundo da sua alma. E Deus, Ele pode fazer algo sobrenatural, Ele vai fazer. Porque o Senhor te ama, o Senhor tem um propósito na sua vida, o Senhor não abre mão de você. Nós não somos especiais, só nós somos escolhidos. Não, você também é escolhido. Amém. Você só precisa falar, Deus, eu também preciso de Ti. Porque é isso que a gente fala todo dia, né? Com certeza. Todo dia eu falo, Deus, sem o Senhor. Hoje eu estava vendo uma postagem na internet, até compartilhei. Se eu for contar alguma história que não tenha Jesus, né, da minha vida, essa história não vai ter valor. Porque tem que ter, né, o Senhor na nossa vida.
Senão é tipo assim, que história é essa que não tem Jesus, né? Então tem que ter Jesus. E é isso. Quero deixar isso para vocês. A gente tem tempo ainda, gente. Vamos bater papo aqui, falar, né, sobre essa palavra tremenda, porque o pastor trouxe uma mensagem poderosa e rápida. Então que a gente possa meditar sobre isso. Amém? Amém, pastora Luzia? Fala aí, pastor. Amém. Verdadeiramente, né? Nós vemos que quando o Senhor quer nos chamar, Ele tem as suas formas, né? Talvez hoje você que está nos ouvindo, foi a primeira vez que você falou, hoje eu vou ouvir esse programa. E o Senhor está falando contigo. Amém. Porque quando o Senhor nos chama, Ele não nos chama especificamente quando nós já vamos à igreja. Não, não é assim que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama diretamente no nosso coração. Nós vemos a nossa necessidade, nós vemos, né, como o pastor já testemunhou aqui, nós vemos que nós temos uma necessidade. Não somente a necessidade habitual, não necessidade assim, financeira, nada disso. Nós vemos que nós temos uma necessidade espiritual. É aí que o Senhor trabalha, porque nós vemos que nós podemos conquistar grandes coisas, podemos ter, né, carros, podemos ter casa, podemos ter um bom emprego, mas se nós não temos o Senhor Jesus, nós sentimos essa necessidade, porque na verdade, quando o Senhor nos chama, Ele não nos chama para nos dar bens, Ele não nos chama para nos dar coisas boas nessa terra, não. Ele nos chama primeiramente para nos dar a sua paz, que é tão diferente da que o mundo dá. Porque na verdade, quando eu fui para Jesus, o que acontecia comigo? Eu, né, tinha um bom emprego, né, a minha família era uma bênção, mas eu tinha necessidade de sentir paz no meu coração. E aquilo me incomodava, porque eu era assim, uma pessoa assim que eu tinha muito medo. Era assim, uma mulher que tinha medo de tudo. Tinha medo do escuro, tinha medo de quando ia a um velório, tinha medo de várias coisas. E até esses dias até comentei com o pastor que como a gente conhece Jesus, cada um tem a sua forma, né? O Senhor Jesus nos encontra a cada um de uma forma diferente. E o Senhor Jesus me encontrou como? O Senhor Jesus me encontrou quando eu ainda morava num bairro muito escuro e acabava-se muito a luz, sabe? Acabava-se muito a luz e eu tinha um medo tão grande daquela escuridão. E eu descia do ônibus, eu já descia falando com Jesus. Eu já descia falando, meu Deus, me ajuda, me guarda, ser comigo. E eu já ia falando com Jesus para até chegar em casa. Mas eu ia falando com Jesus e chorando, porque o medo era muito grande. O medo parecia que queria tomar conta de mim. E eu dizia assim, mas eu não quero isso. Não é isso que eu... né? Porque aparentemente eu era uma mulher forte. Não sou uma mulher grande, mas era uma mulher forte, né? Fazia várias coisas, tinha várias ocupações e dava conta de tudo. Mas aquele medo me consumia. E eu dizia, eu preciso de algo diferente, eu preciso de algo diferente. E tratando com Jesus, falando com Jesus, tendo o Senhor Jesus como meu amigo, né? Que eu digo assim, que o Senhor Jesus, primeiramente, Ele foi meu amigo, né? E nisso daí eu dizia assim, Senhor, tira isso do meu coração. Tira esse medo, esse desespero que eu sinto, né? Que muitas vezes essas coisas atrapalham a vida da gente. Porque o medo, irmãos, o medo não vem de Deus. O medo não vem de Deus. O Senhor, Ele fala assim, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque quando nós nos sentimos assim com medo, nós muitas vezes impedimos o Senhor de agir na nossa vida. Nós impedimos o Senhor de estar tratando na nossa vida. E quando eu aceitei o Senhor Jesus na igreja e fui batizada, a única coisa que eu disse para o Senhor, eu não quero nada, eu não quero, né, que a minha vida mude em outras áreas, eu apenas quero ter a paz, como diz lá em João, em mim tenhais paz, não como o mundo dá, porque a paz do Senhor Jesus, ela nos preenche por completo, e isso faz parte do cristão. E isso que é muito interessante, que às vezes as pessoas dizem assim, mas ser cristão é só ir à igreja, ter uma vida diferente? Não, é ter a paz que o Senhor Jesus te dá, que mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao problema,
você diz, você crê, você tem aquela paz consigo que o Senhor Jesus vai agir, que o Senhor Deus vai falar com você, que o Senhor Deus vai mudar a sua história. Amém. E isso que é importante para nós, e que nessa noite nós estamos aqui trazendo para você. O Senhor, Ele reina sobre todas as coisas, e Ele tem algo maravilhoso para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Amém. Amém. Glória a Deus, tremendo. Eu queria só comentar algo aqui, tem bastante gente comentando aqui no Facebook, né? Que a gente está transmitindo ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Mas eu estou aqui aberta no Facebook e a Carla Martins, eu não vi o início, né, da mensagem aqui que ela mandou, mas ela disse: eu creio no milagre que Caleb não vai mais precisar usar insulina, né? O filho dela, eu não vi, ela escreveu algo aqui no início, mas eu não estou conseguindo ler mais. Mas assim, o Senhor é tremendo, né? Você vê que Deus, Ele Glória a Deus. trabalha. Você conhece ela? Eu conheço ela. Ah, então, ela falou alguma coisa no início que eu não entendi, que obrigada pelas orações, enfim. Eu creio que Deus está fazendo um milagre, né? Eu não sei a situação, o pastor pode falar melhor, mas ela está dizendo aqui que ela crê nisso, e antes ela tinha mandado uma outra mensagem que eu não estou conseguindo acessar agora, mas falando alguma coisa sobre isso, sobre a oração, enfim, sobre o filho. É que nós acompanhamos ela, né, desde da gestação, né? Ela tinha dificuldade para engravidar, depois nós acompanhamos orando por ela, e graças a Deus, hoje esse Caleb já deve ter uns 4 ou 5 aninhos já. É uma bênção, graças a Deus. Né? E eu quero aproveitar e deixar um abraço aqui, bastante irmãos da congregação ali. Tem a irmãzinha, até a irmã Kátia, foi embora para o Rio de Janeiro. Também está acompanhando aqui. Cada irmão, irmã da igreja Unção Contínua ali do Jardim Paraíso, cidade de Jacareí. Deus abençoe você. E vou aproveitar e deixar o endereço, pastor. Isso, pastor. Pode perder a oportunidade. Culto, Glória a Deus. Estamos ali na igreja Unção Contínua do Jardim Paraíso, cidade de Jacareí. Terças e quintas, sábados e domingo, e sexta, 3 da tarde. Domingo temos 2 horários, 9 da manhã e 19 horas. Rua João de Brito, altura do número 420, no Jardim Paraíso, cidade Jacareí. Vou deixar o meu número também, se precisarem conversar, pode mandar mensagem, pedir oração. Nós atendemos vocês. Se quiser que vamos na sua congregação também, vai ser uma alegria. 12 988 24 8396. Que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Rapidinho, ela escreveu de novo aqui, ó. Caleb teve alta. Meu filho tem 5 anos. Pastor orou e ele teve alta. Glória a Deus, tá vendo? Deus é bom. Aí, tá vendo, pastor? A irmã, né, que o pastor Augusto orou. E não é a gente que faz, mas a gente é instrumento, né, para orar. Então, que bom que ela reconhece, né, isso também, porque a gente precisa pedir ajuda, né? Eu vejo assim também, às vezes a pessoa vive no meio do caos, mas ela não tem a humildade de pedir ajuda, de pedir socorro, de falar ou para o pastor, ou para um irmão em Cristo que você confia, sabe? Às vezes você não consegue ter acesso direto a Deus, mas não porque Deus não te ouve. Porque às vezes você pensa que os seus pecados são maiores do que o seu acesso a Deus. Mas eu quero te dizer que o Senhor diz assim na Bíblia: venha como está. Então você venha como você está. E lá no meio da caminhada, Deus vai te curar, libertar, transformar. Mas ninguém aqui é perfeito, não. A gente sempre tem muitas falhas, muitos erros, mas de glória em glória, Deus vai transformando. E a gente vai pedindo: Deus me ajuda, me fortalece. Tem dias que são maus, tem dias que são maus no sentido de lutas, de dificuldades, e todo mundo passa. E a gente precisa clamar, né? Se nós clamarmos, igual a irmã está contando aqui, clamou, pediu socorro para o pastor ajudou ela em oração, juntamente com a pastora e mais alguns irmãos provavelmente, e o Senhor fez uma grande obra. Olha que lindo, o filho teve alta, é coisa linda, amados, quando Deus trabalha. Então, pegando o gancho da irmã, né, dessa situação, não tenha medo de pedir ajuda. Ontem no culto, o pastor estava falando sobre isso, né, pastor? Sobre a gente, às vezes, servir a Deus e querer ser super-herói. Achar que, tipo assim, eu não posso mostrar minhas fraquezas, eu não posso mostrar minhas fragilidades, eu não posso pedir oração para ninguém, senão vão pensar o que de mim. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Isso aí que vai fazendo com que... Agora eu estou falando com o servo de Deus, tá? Isso aí que vai fazendo com que entre na religiosidade, na tradição, né? No fariseísmo ali, tipo assim...
vai fazendo, porque a gente não é Deus, nós somos humanos, a gente é falho. Tem dia que nós estamos super alegres e fortes e, sabe, a gente consegue carregar todo mundo, e tem dia que nós estamos querendo ficar dentro do quarto, sem ver ninguém, sem falar com ninguém, porque a gente é carne, humano. É alma, né? Ele falou ontem, espírito, não é corpo, alma e espírito. Ele falou que é Deus, é de dentro para fora. Então, espírito, alma e corpo. Nós somos assim. Só que a nossa carne que, né, fica lá querendo, às vezes, não, eu tô cansado, trabalhei muito, enfim, são várias situações. Ou de cansaço físico, ou de cansaço emocional, né? A sua alma lá cansada emocionalmente, umas frustrações, decepções com tanta coisa. A gente é normal. Você é normal. Então peça socorro. Pediu pegar o gancho disso aqui. Porque o pastor falou tanto do poder de Deus. O pastor Patrick e a pastora Luzia contaram o testemunho da vida deles, né? Como que eles pediram socorro e Deus agiu. Então, por que Deus agiu? Porque eles tiveram a humildade e o desespero também ao mesmo tempo, né? Porque cada um sabe a sua necessidade, cada um sabe, digamos assim, eu não aguento mais. O seu limite. E pediram socorro e o Senhor agiu. Então Deus sempre vai agir, mas você precisa abrir a boca, pedir ajuda, pedir socorro. Amém? Verdade, né, pastora? Eu costumo brincar na nossa congregação que pastor e todos, né? A gente também tem coração. Sim. Porque muitas vezes a gente quer ser tão forte, tão forte, tão forte, e esquece que somos seres humanos, que a gente se entristece, que a gente chora, que a gente ri, se alegra, e somos humanos. Embora temos um título que não resolve muita coisa, porque somos seres humanos precisando da ajuda de Deus. Na verdade, tem momentos precisando de ser pastoreado, precisando ter um amigo, uma amiga, alguém para a gente conversar e realmente pedir oração, embora sempre lembrando que Deus continua no trono, que Deus continua agindo, mas nós como seres humanos precisamos somos agregar um com o outro mesmo, e por isso que é importante a congregação, quando um ajuda o outro, quando a igreja, um crente ajuda o outro, e aí é bênção. É o que a irmã fez, né? Pediu oração, oramos junto com ela, o pastor orou, oramos, e Deus, graças a Deus, deu vitória, e nós também pedimos oração, né? Sempre. Ore por nós, por favor. Tem um irmão aqui também, ó, Peterson Silva, tá dizendo aqui, a minha noiva era, né? É uma ex-testemunha de Jeová. E hoje ela tem um trabalho com mais de 200 mulheres que elas leem a Bíblia, né? Já participou de palestras, podcast para contar testemunho. Então, olha que tremendo. Testemunha de Jeová, né? Que benção. E agora ela trabalha com mais de 200 mulheres. É tremendo. Só Deus faz isso, amados. Mas um dia, né? Ela precisou pedir ajuda, pedir socorro. Um dia ela precisou clamar e Deus trabalhou. Sabe por quê? Aquela pessoa que da sua família aí, pense em alguém que dá trabalho, que não quer nada com Deus, que não quer nada com ninguém. Pensa aí, pensou? Eu já pensei aqui. O Senhor ama essa pessoa. E Ele tem uma obra extraordinária na vida dessa pessoa. Que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer ver uma coisa? Quando essa pessoa se converter e ela vai, em nome de Jesus, inclusive da minha família, amém, glória da sua também, da nossa, ela vai dar testemunho maior que o seu, porque é assim que Deus faz. O Senhor pega o vaso que está quebrado, que todo mundo jogaria no lixo, e Ele faz um vaso novo e Ele ainda enche com a presença dEle. Coisa glória tremenda. Amados, agora a gente tem que encerrar. Que dó. O negócio é rápido, né? A gente tem que encerrar. Vou pedir para todo mundo falar só mais um pouquinho aqui, dar suas considerações finais, e nós vamos encerrar. Que pena, né? Porque a gente queria ficar falando aqui. Eu amo falar de Jesus. Por mim, eu ficava aqui umas 3 horas, 5 horas falando. Eu não tenho problema com isso. Mas a gente tem horário aqui na TV Shalom. Então, nós vamos falar. Vou pedir aqui, passar aqui a vez para todo mundo. E no final, pedir para o pastor Patrick orar. Então, eu vou começar ali com a pastora Luzia, dar suas considerações finais sobre o programa. Amém. Peraí, rapidinho, né? Gente, amanhã é aniversário dela. Deixa eu falar também. Uma mulher incrível, né? Uma amiga querida que o Senhor nos apresentou. Eu amo a sua vida. Né? É uma honra para mim caminhar juntos, né? Com você, a gente caminhar junto nessa jornada.
Amo muito esse casal abençoado. E não é porque a gente está aqui na câmera, vocês sabem disso. É verdadeiro, né? E é recíproco, eu tenho certeza. Amém. Então eu desejo para você o melhor de Deus. Toda alegria, toda paz, toda felicidade, prosperidade, bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Que bom, vamos celebrar, vamos comemorar, amém? Glória a Deus, né? Eu já agradeço já desde já, né? Porque o Senhor, Ele sempre surpreende a gente, né? E é sempre um prazer. É muito prazeroso estar, né, com vocês, estar aqui falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela, somente ela que nos transforma. Se somos diferentes hoje, é porque o Senhor Jesus, Ele já moveu, Ele já agiu, Ele já operou nas nossas vidas. E se você que está aí na sua casa pode dizer assim, mas eu sou diferente, eu sou cheio de defeitos, cheio de pecados, saiba que o Senhor Jesus, quando Ele me encontrou, eu também estava dessa forma. Quando Ele encontrou a cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nós também não tínhamos nada para oferecer, porque nós não temos nada a oferecer ao Senhor Jesus, mas Ele sim tem. Ele tem uma vida nova para oferecer para mim e para você. E a partir do momento que você disser assim, ó, na sua casa, seja onde você estiver, pode ser até mesmo aí, ó, no banheiro do seu emprego, você falar assim, Senhor Jesus, eu quero ter uma vida diferente. E eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Você vai ver como o Senhor Jesus, Ele opera, Ele age, Ele move nas nossas vidas. E Ele faz grandes coisas. Porque o Senhor nosso Deus, Ele é bom em todo tempo. E para todos, para com todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Não tem para o Senhor nosso Deus pessoa que seja diferente, não. Ele a palavra dele diz que Ele criou a todos a sua imagem e semelhança. Amém. Então, os direitos que o Senhor me dá, as bênçãos que Ele derrama sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está aqui, Ele também quer derramar sobre a sua vida, amém? Amém. Fique na paz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe. Somos gratos por esse momento, né? Quero agradecer aqui os irmãos e irmãs que estão mandando parabéns para a pastora Luzia. Deus abençoe cada irmã aqui. E Deus abençoe a pastora, o pastor. Sempre uma alegria. E precisar de nós, estamos lá à disposição. Falar assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, que isso. Deus abençoe, pastor, pastora. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco também na audiência. Amém, glória a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade também. Fico feliz por estar aqui com vocês. Abençoo, que o Senhor também abençoe, né, a vida da pastora por mais um ano de vida, com muita saúde. Nós desejamos o melhor de Deus para a vida de vocês. Um casal que Deus nos abençoou com muita riqueza. Amém? Minha pastora, meu amor. Agradeço por ser minha companheira por todos esses anos, que tem sido importante demais para o nosso crescimento, tanto espiritual como conjugal, né, em todas as áreas. E eu louvo a Deus pelos irmãos que estão acompanhando aqui. E tenho certeza que Deus está a ouvir, né, o coração de cada um, porque não éramos da igreja quando o Senhor nos chamou, não estávamos no caminho do Senhor quando Ele nos parou. Então, o Senhor, Ele tem as formas dele de trabalhar, né, nas nossas vidas, e aprove a Deus Ele confiar e nos chamar, a todos Ele vê, a todos, não só aqueles que estão na casa. Eu imaginava, quando não estava na igreja, que eu era muito sujo e pecador, não poderia ir na igreja, que era um lugar de santidade. Eu não tinha dignidade alguma para ir para aquele lugar. As pessoas me chamavam, mas eu tinha vergonha de ir. Mas a palavra alcança o coração de Deus. E quando alcança o coração de Deus, Ele faz morada em nós. Ele faz uma transformação necessária. Muitos dizem, né, da ovelha negra da família. Sempre dizem que tem um, né? Então, até mesmo esses que são chamados por esse nome, o Senhor tem uma linda história, né, para fazer, para realizar, para cumprir. Glória a Deus. E nós temos que confiar e entregar o nosso coração ao Senhor, que o mais Ele fará. Amém? Vamos orar, encerrar. Deus,
Nós oramos, Pai, e te agradecemos. Obrigado, Jesus. Por esse momento tão especial de riqueza da tua presença. Obrigado, Senhor. Que se não for o Senhor, Deus, nada nós podemos fazer. Obrigado, Pai, por esse momento de rica comunhão, meu Senhor. Obrigado, Pai, pela vida do pastor, da pastora. Abençoa a vida dela, Pai, da saúde. A Deus, mais um ano de bênção, Pai, na tua presença, Pai. Guarda, Deus, traz surpresas maravilhosas para a vida da pastora. Deus, obrigado por esse programa. Obrigado, Pai, pela vida da pastora, Pai, que idealizou esse programa. Obrigado porque vidas e almas sedentas, ó Deus, todo o tempo o Senhor está a visitar, Pai. Obrigado, Pai, porque a semente é lançada. Obrigado, meu Deus, pela TV Shalom, pela vida do Herbert, o diretor. Obrigado, Pai, por todos que têm contribuído, por todos que têm aqui estado. Obrigado, meu Senhor, porque, ó Deus, só o Senhor pode fazer, Pai, infinitamente mais do que pedimos e pensamos, imaginamos. Senhor, nos abençoa, nos guarda, Pai, nos esconde, Pai, debaixo das tuas asas, porque verdadeiramente é onde estaremos seguros, Senhor. Nos guarda, Pai. É o que nós oramos, Pai, aqui em concordância, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, sua casa. Tchau, tchau. Até semana que vem, se Deus nos permitir.